Vamos ver quem já tá por aqui. Jane, oi Jane. A Fran, tudo bem, Fran? Maria, tudo bem, Maria? Raquel. Gente, essa live de hoje a gente vai falar sobre prótese e a gente vai falar sobre o linfoma, que talvez vocês tenham escutado falar hoje nos jornais, tá? Então, se vocês souberem de amigos, parentes, familiares que tenham prótese de mama, e eu acho interessante compartilhar essa live, vou só mexer aqui um pouquinho. Compartilhar essa live porque é um assunto bem atual, tá? Foi falado bastante hoje nos jornais, então eu acho interessante. E a gente geralmente conhece bastante gente, né, que tem prótese de mama atualmente. Ou depois, quem não puder assistir pessoalmente, vocês podem compartilhar também. A Adriana Virgílio vai ser super ajudar a nossa live, Adri, você tá super convidada. A gente vai falar de linfoma, né, a nossa hematologista aqui nos assistindo. Fico feliz de você ter entrado. Obrigada, Adri. O que você puder contribuir, você pode me interromper, tá bom? Super da área, né, da doutora Adriana falar sobre isso. Gente, então, eu vou posicionar vocês, quem já entrou, sobre o que aconteceu hoje, qual foi a notícia do dia, né? Então, a gente recebeu ontem à noite essa notícia e essa notícia pela manhã esteve nos jornais e muita gente falando. Então, o FDA lançou uma atualização dos números em relação aos linfomas, linfoma anaplásico de células grandes, que seria um linfoma relacionado aos implantes, né? Então, primeiro é importante a gente diferenciar, esse linfoma ele está relacionado... Então, o que é um linfoma? Linfoma é como se fosse um câncer do sistema imunológico nosso, tá? Então, ele não é um tipo de câncer de mama, ele é diferente, tá? E é um tipo extremamente raro e não está presente só em implantes mamários, na cápsula desse implante mamário. Ele pode estar relacionado a implantes como marca-passo ou a próteses ortopédicas, implantes dentários, também ele pode estar presente. Então, não é um tumor relacionado estritamente à colocação de prótese de mama, né, de prótese de mama, tá? Então, existem outras regiões também, regiões que sofreram traumas locais também pode acontecer, tem caso relatado na literatura, tá? Então, não é especificamente, mas a gente tem mais de 15 milhões de mulheres com prótese de mama. Gente, 15 milhões de mulheres é muita gente, né? É a estatística que a gente tem mundial. E aí foi-se observando um diagnóstico relacionado à cápsula que se forma em volta de uma prótese. Então, quando é colocado um implante de mama, o organismo vai lá e faz uma cápsulazinha, assim como faz também no implante dentário, numa prótese de quadril, outros tipos de implante, tá? O organismo tenta realmente fazer uma proteçãozinha ali da gente contra aquele material que, mesmo que seja compatível, não é um material nosso, né? Foi colocado, tá? Então, todo o organismo acontece esse tipo de reação, tá? Que é esperado, que é normal. E alguns pacientes tem relatado na literatura, o FDA atualizou esses números ontem, né? Até 2017 a gente tinha relatado 359 casos, né? Desses 359 casos, 231 realmente vieram como linfoma anaplásico de células grandes, relacionados à prótese, né? 128 não se sabia de qual marca seriam esses implantes, tá? Então, vamos arredondar, 360 casos em 2017. E aí eles atualizaram esses dados para agora 2019 com 573 casos no mundo, tá? Isso é literatura mundial. Então, se a gente pensar 15 milhões de mulheres implantadas para 573 diagnósticos, se a gente fizer ali uma regrinha de 3, a chance de uma mulher ter um linfoma desse tipo é muito menor do que uma mulher ter câncer de mama, tá? Então, é muito mais fácil evoluir a paciente, mesmo que não tenha fatores de risco, ter câncer de mama normal, que todos vocês conhecem, a gente faz outubro rosa, então é mais prevalente do que a gente ter um linfoma relacionado à colocação de implante, tá?
Então, essa incidência é extremamente rara, tá? Extremamente rara. O que causa né, preocupação é que o número de mulheres com prótese de mama realmente tem aumentado cada vez mais. Então, estatisticamente, isso também acaba aumentando, né? Então, eu posso relacionar, olha, então, pacientes que têm prótese de mama vão evoluir para um linfoma? De forma alguma, tá? Não, porque isso continua sendo extremamente raro, tá? Eu acabei não fazendo essa continha, essa regrinha de 3 para ver, mas antes, em 2017, quando a gente já tinha essa estatística, a nossa chance de ter linfoma em prótese de mama era em torno de 0,0003%. 0,0003%, tá? Então é extremo raro, tá bom? Desses casos, 573, tivemos relatados 33 óbitos, tá? Na literatura mundial. Então, é um linfoma, ele pode sim evoluir para óbito, é uma doença grave, mas é extremamente rara, tá? E a Allergan, que é uma das maiores fabricantes de prótese no mundo, teve uma postura preventiva de retirar as próteses dela do mercado, ontem para hoje, tá? Em dezembro, na França, se não me engano, novembro e dezembro do ano passado, a França tirou as próteses Allergan de circulação por causa dessa estatística, que estaria um pouco aumentado esse risco de linfoma, e o Brasil acabou seguindo também essa postura da França e fez uma suspensão preventiva, tá? E há um tempinho atrás, acho que um mês atrás, a Anvisa acabou liberando novamente o uso das próteses Natrelle, que é a prótese da Allergan, por não achar que existia um nexo causal. Realmente, próteses Allergan causam linfoma, tá? Se a gente pensar 15 milhões de implantes, 2/3 desses 15 milhões são próteses texturizadas, que ela não é lisa, tá? A prótese texturizada, ela é uma evolução da prótese. Antigamente a gente só usava prótese lisa, mas os riscos, as complicações, elas eram maiores do que agora com próteses texturizadas. Então, a textura da prótese foi uma evolução em relação à prótese, tá? Então, 2/3 desses 15 milhões são próteses texturizadas. E 90% dessas são macrotexturas, que é o que essa cápsulazinha da Allergan tem ao redor da prótese, tá? A gente voltar a ter próteses lisas, ao meu ver, seria um retrocesso, né? Porque a gente tem muito mais complicações com próteses lisas do que a gente tem agora com próteses texturizadas, tá bom? Então, atualmente, todas as próteses são texturizadas, né? Algumas com macrotextura, outra com microtextura. Difere um pouquinho microscopicamente ali falando, tá? Então, o que eu vejo? A gente tem desses 2/3 de pacientes texturizados, a Allergan sendo a empresa que mais vende prótese mamária no mundo, talvez seja de se esperar que realmente o número de pacientes com linfoma específicos na cápsula da prótese seja mais prevalente naqueles pacientes que tenham Allergan, porque estatisticamente, a maioria das pessoas tem Allergan, tá? Implantada. E uma coisa que não fica claro nesse levantamento do FDA é que, cadê aqui o nosso, para você fazer o diagnóstico do linfoma, você tem que ter um diagnóstico imunohistoquímico. Então, você tem que ter um marcador específico para aquela doença, né? E dos pacientes, então, por exemplo, desses 573 casos diagnosticados, teoricamente, com CD30, que é um marcador positivo, foram 215 casos. E não especificado, ou seja, não conseguiu fazer essa positividade para esse marcador, 242. Então, a gente tem 242 casos com o marcador não confirmado e 215 casos com o marcador confirmado. E o outro marcador, que é o ALK, não especificado, em 228 casos. Então, desses 573 casos, a gente tem caso, na verdade, que não foi fechado o diagnóstico imunohistoquímica, tá? Então, será que realmente são 573 casos? Ou talvez isso seja mais raro ainda, se gire em torno de 200 e poucos casos, tá? Um outro viés que tem nesse levantamento do FDA em relação aos fabricantes de implantes.
Então, desses 573, a gente tem 386 Allergan, 36 Mentor, 2 casos Sientra, 5 outros fabricantes e 28 fabricantes desconhecidos. Então, existe também um outro viés, né? Porque nem todas as marcas de próteses conseguiram ser determinadas. Por quê? Porque às vezes é um implante muito antigo, né? A maioria desses casos que foram diagnosticados lá para 9, 10 anos de cirurgia, então às vezes o implante, se era muito antigo, não conseguiu identificar qual foi a marca, o paciente provavelmente não tinha mais aquela etiqueta, a caixinha desse implante, tá? Então a gente tem que olhar esses números com uma certa parcimônia, né? A gente não pode alarmar, porque esse tipo de tumor ele é muito raro, né? Mas a gente tem que orientar. Então, desde quando surgiram os primeiros casos, já está no nosso termo de consentimento. Existe uma patologia chamada linfoma, que pode estar relacionado à cápsula que é feita ao redor dessa prótese, tá? Então, nosso objetivo hoje é orientar vocês em relação a esse diagnóstico, que ele existe, mas que ele é muito mais raro do que um diagnóstico de câncer de mama por si só, né? Um câncer de mama primário. E a gente não tem certeza se esses casos aqui do FDA, esses números, se eles são só realmente de pacientes que tiveram o linfoma anaplásico após colocação de prótese, ou se tiveram um linfoma primário, sem presença de colocação de prótese, porque também, a hora que você vai ler o texto, tem um viés, você não consegue ter certeza dessa estatística, tá? A Adri perguntou, você tem dados se essas mulheres fizeram químio ou rádio? Adri, não tem. Ele é um relatório do FDA bem sucinto, que ele coloca 2 tabelas específicas, tentando relacionar as marcas de prótese, o tempo do último implante, superfície do implante, o tipo de preenchimento. Então, tanto próteses com silicone dentro ou com solução salina, né? Também tiveram casos dos 2 tipos de prótese. Outro viés, né, Adri? Então, o tipo de preenchimento, silicone ou solução salina, a superfície do implante, se era texturizado, suave ou não especificado. Então, texturizado for em torno de 310, considerando esses 573. Suaves 24 e não especificado 123. Então, todos esses não especificados deixa também um viés muito grande para a gente conseguir concluir alguma coisa com completa certeza, né? Idade no momento do diagnóstico, a média, pacientes em torno de 53 anos. E se a gente pensar no câncer de mama, a média geral, pacientes entre 50 e 60 anos, a chance em torno de 13%. Então, não tem como você comparar o risco de um câncer de mama ser de 13% e um de um linfoma ser de 0,0003%, tá? Então, eu acho que sim, que vale essa preocupação da Allergan, né? Em fazer essa retirada preventiva dos implantes, como medida protetiva também, se eventualmente, futuramente, esse número de pacientes aumentar muito, né? Esse número de casos, em vez de 0,00 aumentar muito, a gente tenha realmente um risco muito aumentado, aí eles foram bacanas de tirar esses implantes preventivamente do mercado. Mas eu não acho que isso seja, e realmente não só eu, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade de Plásticas Mundiais também estão avaliando, não seria um problema só do Brasil, né? Porque todo mundo no mundo inteiro usava a Allergan, era a prótese mais vendida mundialmente, né? Então, mundialmente está todo mundo também atento a esses dados e vendo com parcimônia. A gente pode realmente colocar uma relação entre causa e efeito? Eu posso realmente falar que próteses macrotexturizadas causam linfoma? Acho que não, né? Hoje a gente não pode afirmar isso, porque a incidência é muito pequena, tá? Eu vou aproveitar e vou ler para vocês a nota oficial que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
soltou hoje referente a esse tema. Então, aos pacientes. Então, em que pese o alerta de segurança emitido pela Autoridade Sanitária Americana, o FDA, em 24 de julho de 2019, recomendando o recolhimento dos implantes de silicone da marca Allergan do tipo Biocell de macrotextura, por suposta associação a um tipo de linfoma denominado BIA-ALCL, que é Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma. Então, linfoma anaplásico de células gigantes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, recomenda a pacientes. Não há motivo evidente de alarme ou pânico, tá? Não há necessidade de retirada dos implantes se não há sintomas. Todas as pacientes portadoras ou não de implantes mamários devem promover periodicamente os exames rotineiros de prevenção, seguindo as mesmas orientações médicas habituais. Então, se o paciente tem programado um ultrassom anual, vai manter o ultrassom anual. Se tem programado ultrassom a cada 2 anos, vai continuar mantendo a programação do ultrassom a cada 2 anos. Se já tem indicação de fazer mamografia, vai fazer mamografia, tá? Então, a orientação não está modificada. É fundamental que as pacientes portadoras de implantes de silicone conheçam os dados técnicos da prótese. Então, marca, modelo, referência de fabricação. Ou seja, aquele caderninho que a gente entrega, aquela etiquetinha que a gente cola, né, para vocês terem o cartãozinho da prótese, é importante sempre guardar, tá? Não só por causa dessa possibilidade, mas porque qualquer cirurgia que você for fazer, os pacientes precisam, a gente precisa saber, né? Vou trocar uma prótese, é um 250, mas é um 250 Allergan, Mentor, Politec, qual prótese? Porque cada prótese tem o seu catálogo, tem a sua base e a sua projeção, né? Então a gente precisa disso para fazer novas cirurgias, tá? Embora a raríssima ocorrência estatística desse tipo de linfoma, a SBCP, ou seja, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, permanece vigilante e ativa com investigações científicas em prol da segurança profissional e, sobretudo, de pacientes. Apenas os pacientes sintomáticos. Então, me perguntaram a Vanessa Rios. Oi, Vanessa, tudo bem? A Vanessa me perguntou quais seriam os sintomas, né? Então, inchaço duradouro, dor local, devem procurar assistência de seus médicos especialistas para aprofundar os exames, ou um exame radiológico, ou um ultrassom com um exame de imagem, tá? A principal sintomatologia do linfoma relacionado à prótese de mama são seromas persistentes. O que são seromas? Seromas são líquidos que fica acumulado naquela região em grande quantidade. Então, pacientes que têm seromas grandes, a gente geralmente faz punção desse líquido e manda para análise, para saber se nesse líquido tem algum marcador, se tem alguma célula diferente, para a gente saber se tem ou não. Mas, gente, seroma é extremamente comum, tá? Então, não é porque teve seroma que, meu Deus do céu, tem um linfoma. Não, é muito mais comum você ter um seroma do que você ter um linfoma, tá bom? Seroma também é comum em abdômen, é comum em torsoplastia, pode acontecer em várias outras cirurgias. É o acúmulo de líquido que fica ali na região operada que ainda não colou, tá? Mas o principal sintoma seria a presença de um seroma mais persistente, que às vezes você foi, puncionou, aspirou, esvaziou aquele seroma e ele faz novamente, tá ali uma semana, aspirou, não melhorou, e aí pode ser que seja, e a gente manda esse líquido para análise, tá? E nessa estatística aqui do FDA também fala em relação aos sintomas. Deixa eu ver se eu acho aqui, além do seroma, aqui. A apresentação clínica. Então, seroma em 18% dos casos, um inchaço da mama ou uma dorzinha em torno de 9%. Gente, dor é extremamente comum também, tá? Então, mastalgias também não são indicações específicas de câncer de mama, né? Ou de linfoma, tá? Geralmente no processo de cicatrização ainda fica uma dorzinha ou às vezes uma sensibilidade por causa desse crescimento dessa inervação, tá? Outro sintoma, contratura capsular, só teve em um caso, em torno de 3%, que é quando a mama fica dura, faz uma cápsula mais grossa em volta dessa mama, aperta o implante e pode ter alteração de formato, tá? Massa peri-implantar, então isso foi o mais prevalente, 39%. Então você faz um ultrassom ou faz uma ressonância ou fez uma mamografia em volta dessa cápsula
tem alguma coisinha diferente, tem uma massinha, tem uma espessura maior, tá? Então esse foi o principal sintoma prevalente. Outros, 21% X, não especificaram, e não especificados, sintomas não especificados também, 21% 7 casos, tá? E deixa eu ver, dos casos que foram, além disso, então, seroma, inchaço, contratura, massa, é isso. Dri, se você puder nos ajudar em informações mais específicas, né, que é da sua área, a Adri é hematologista, cuida de linfoma, de leucemia, de coisas que dão mais trabalho do que prótese de mama. Se você puder contribuir, se você ainda estiver aí ouvindo a gente, puder contribuir, fica à vontade, tá bom? Vai ser de grande valia também a sua percepção em relação a esse tema, a sua contribuição em relação a esse tema, tá? Quem quiser fazer perguntas, gente, pode me mandar, a gente vai, eu vou aqui conversando com vocês, tá bom? Vamos ver se tem mais alguém que pergunta. Vanessa, acho que eu respondi, né? Quais seriam os sintomas? Vamos ver quem mais. Ó, a Adri colocou, é muito raro encontrarmos pacientes com essa associação, né, de prótese e linfoma, tá? A Raquel perguntou, oi, Ra, existe prevenção para esse tipo de linfoma? Não por prótese. Mas aí se um dia você colocar um marca-passo pode ter, se você precisar fazer um implante dentário pode ter, se você colocar um implante ortopédico também pode ter, né? Então, para essas doenças que são muito raras, realmente não existe prevenção, né? Porque o que está marcado para acontecer vai acontecer, né? Então, não tem como a gente prever esses casos de linfoma, de leucemia, de câncer de mama, tudo isso, né? Não existem medidas preventivas, tá? A Adri acrescentou, né? Realmente não, é apenas monitoramento dessa prótese. Então, um exame de imagem, paciente geralmente tem sintomas associados quando aparecer, né? Geralmente esses sintomas que eu comentei, de líquido ali periprótese, e o principal, né, que foi analisado nessa estatística do FDA, é a questão dessa massa perimplante. Então, gente, não é na glândula, tá? Não é na mama esse tipo de linfoma, de lesão, de tumor no linfoma. Ele é na cápsula, tá bom? Então, na cápsula do implante, se essa cápsula tá doente, ela pode fazer massa, pode fazer ali um tumorzinho, uma tumoração, um espessamento dessa cápsula e às vezes soltar esse líquido que é esse seroma ali em volta da prótese. Todo mundo tem líquido em volta da prótese quando faz ultrassom, tá? Isso também é importante a gente frisar. Então, na hora que o paciente faz a prótese, dali um ano, a gente geralmente faz o ultrassom de mama para controle dessa prótese. Sempre vai ter um líquidozinho ali, tá? A prótese, ela tá em contato e a gente movimenta. Então, essa prótese fricciona ali naquela região. E essa fricção, sim, faz a gente ter um líquidozinho ali, tá? Esses líquidos em pequena quantidade não é indicação de punção, a gente não precisa cutucar, não precisa mexer, tá lá quietinho permanecerá, tá? Aquilo geralmente fica mesmo. O que não pode são seromas de grande monta, 300, 400 ml, que você esvazia, de repente ele vai lá e enche de novo, que também é comum em seromas normais, não sendo de tumor, a gente puncionar e faz de novo, puncionar e faz de novo, puncionar e faz de novo. Às vezes vai aí umas 3 punções para ele parar de juntar líquido novamente, tá? A Ju perguntou, doenças crônicas podem ajudar a aparição do linfoma? Ju, não tem estatística para isso, tá? Né, por exemplo, hipotireoidismo, diabetes, né? Outros tipos de doença autoimunes, né? A princípio não, tá? As doenças autoimunes, elas podem sim aumentar as taxas de seroma, por exemplo, né? Então, pacientes que têm doenças crônicas, às vezes têm seroma mais facilmente, mas não que esse seroma vai ser um sinal aí de linfoma, tá? O que mais? Dri, mais alguma coisa que eu acho que eu não falei, que você acha importante? Gente, existe também, eu tinha até anotado para falar para vocês, existem casos de linfoma anaplásico primários, né, também, pulmão, cólon, traumatismo de pé, tem relatado na literatura caso de trauma de pé, né,
com isso. E a forma mais cutânea mesmo, essa presença do seroma e dessa cápsula. E o que seria de tratamento, né? A maioria, então, do tratamento cirúrgico, retirada desse implante, retirada dessa cápsula, se tiver massa, retirada dessa massa, né? E depois ir avaliando se vai precisar de algum tipo de rádio, algum tipo de químio, geralmente o tratamento eminentemente cirúrgico, e depois avaliando algumas outras necessidades, tá? A Adri falou, fui precisa. Obrigada, Adri. É um desafio, né? Falar sobre linfoma, porque ele é extremamente raro, né? Então, você falar de coisas extremamente raras é um desafio para todo mundo. É um desafio para quem estuda, para quem tá lá catalogando os casos, né? Até para o FDA catalogar isso não deve ter sido fácil, né? Porque existem muitos viés, né? Por ser extremamente raro, não dá para você separar, às vezes você não consegue separar aqui, né? Se de repente tem quanto tempo dessa prótese teve, qual prótese que foi usada, qual tipo de implante, de textura, de invólucro, de gel, né? Então são muitos vieses pra gente pensar, tá? Luciano Palomino falou, oi doutora, sou eu, a Marta, no Face do meu maridão aqui. Já passei uma consulta com você para colocar prótese e no fim as condições não deram. É meu sonho ainda, é uma pena você não atender mais o convênio IRB São Lucas. Ah, Marta, mas isso é só um detalhe. Vai ser um prazer, né, a gente conversar de novo, a gente vai se falando. Mas tudo programando a gente consegue fazer. A gente, se for uma prioridade, a gente vai se ver rapidinho, tenho certeza. Dri, acho que é isso, né? Porque realmente as doenças raras é um desafio para todo mundo, para quem estuda, para quem trabalha, para quem acompanha esses casos, né? E eu vou finalizar com vocês então, se ninguém tiver mais nenhuma outra pergunta, sugerindo que vocês compartilhem nossa live, né? Que eu acho que é importante a gente ter essa questão de informação, porque muitas pacientes me ligaram hoje desesperadas, né? E, gente, eu usei muito Allergan, todo mundo no mundo inteiro usou muito Allergan, uma prótese excelente, fica maravilhoso, linda a prótese, né? Um colo bonito, boa qualidade de prótese, né? Não tive nenhum caso de ruptura, por exemplo, com Allergan até hoje, tá? Então, é uma prótese muito boa, mas todo mundo ficou assustadíssimo, né? Quando você vê lá no Bom Dia Brasil, caso de linfoma e prótese de mama, você pensa que você vai ser a próxima, né? Que vai ser diagnosticada e vai perder o implante, perder algumas coisas, né? Então, o nosso intuito aqui é tranquilizar, tá bom? Não é alarmar ninguém, não tem indicação de retirada dessas próteses, Allergan. Não tem necessidade de ficar fazendo exames além do habitual, tá? As dúvidas que vocês tiverem, marquem consulta, será um prazer conversar com vocês pessoalmente, tá? Quem não operou comigo, operou com outros colegas no Brasil, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo. Marquem também com o cirurgião de vocês, se isso ainda tiver aflitivo para vocês, tá? Além disso, a Allergan, que é a empresa que retirou as próteses do mercado, disponibilizou um 0800 também para quem quiser entrar em contato, que é o 0800 14 40 77, tá? E me perguntaram hoje se tem prótese que não está relacionada. Então aqui, ó, outros fabricantes, quando eles colocam, então outros fabricantes incluem Bristol, Nagor, Polytech, Silimed, Sientra. Então, gente, praticamente todas as próteses que eu conheço estiveram envolvidas de alguma forma nesses raríssimos casos, tá? Então é mais pra gente ter esse bate-papo pra vocês ficarem mais tranquilas, tá bom? Claro que é um diagnóstico que a gente sempre está atento, sempre está pensando, assim como principalmente o câncer de mama, que é muito mais prevalente, tá? Então é mais pra vocês ficarem, esse um pouquinho que eu pude contribuir aqui pra vocês ficarem mais tranquilas, tá bom? Dri, extremamente obrigada por você ter participado, você tá me ouvindo, muito joia você ter feito essas colocações, né? Eu acho que isso também tranquiliza as pacientes vindo diretamente de uma hematologista, tá? Obrigada mesmo. E eu vou terminar então o nosso... Deixa eu só correr aqui no Insta se não tem mais nenhuma pergunta. Acho que tá todo mundo assustadinho, ninguém quer perguntar nada.
quem não sabia ainda, né, dessas orientações. Daí, Moreira, oi, boa noite. Vamos ver. Ok. Então, ó, e aí a nota oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala essa parte aos pacientes, como eu já li para vocês, não há motivo de alarde, não há motivo de necessidade de retirada, mantenham os exames habituais de acordo com a orientação dos seus médicos, mantenham sempre a carteirinha, a etiqueta da prótese com vocês, tá? E embora raríssima ocorrência, estamos sempre vigilantes para esse tipo de diagnóstico. E em relação aos médicos, a orientação também para nós, né? Manter vigilância, assistência aos pacientes portadores de implante de silicone, atentando-se para os protocolos científicos de diagnóstico e tratamento dos casos, notificação de eventuais diagnósticos firmados, deste, né, que fala BALCL, então são casos de notificação, prudência e ética em seus comunicados e informes em mídias sociais, né? É importante a gente ser prudente com esses dados, éticos em não alarmar e também não sermos irresponsáveis em fingir que não existe esse diagnóstico. Existe, mas é extremamente raro. É mais fácil a gente fazer um diagnóstico de um câncer da glândula de mama, infelizmente, que também é uma doença que ninguém quer ter, do que a gente fazer um diagnóstico de linfoma, tá? Está agendada para o dia 9 de agosto de 2019, na Associação Médica Brasileira, a segunda reunião. A primeira havia sido realizada em maio de 2019 com a Anvisa e sociedades e especialidades afins sobre esse tema. Então, para vocês entenderem que é sempre uma preocupação para todos que trabalham com prótese, estar sempre atualizando dados estatísticos, para a gente saber conseguir concluir se existe ou não essa relação, que a princípio não, tá? A ação de recolhimento dos implantes Allergan em território nacional foi ação espontânea do fabricante, sem imposição da autoridade sanitária brasileira. E aí eles colocam qual foram na trela expansor tissular, então aqueles casos de expansão quando faz reconstrução de mama, implante mamário texturizado e duplo lumen, que também é realizado em caso de reconstrução. Então, gente, a gente não pode falar que isso... que prótese de mama é um problema, né? Porque a gente tem 15 milhões de mulheres implantadas para muito poucos casos de complicação. Então, sim, a cirurgia de prótese ou de expansor, como no caso das reconstruções, né? Ela é uma cirurgia segura, né? Estamos todos atentos, a literatura mundial atenta a esses casos, tá? Mas a gente não pode tirar essa motivação para a mulher se sentir tão bem. Em relação às reconstruções de mama, né? Existe uma